Olá, galerinha! Voltei hoje para nós falarmos um pouquinho de geometria novamente. E o tema da nossa aula de hoje são ângulos e polígonos. E para começar a nossa aula, vou pedir a vocês para pegarem uma folha branca, qualquer, um quadrado, um retângulo, e marcar os quatro lados dela. Tá vendo aqui? Você só vai marcar, tá? E aí, destaca os cantinhos dela e colore cada uma de uma cor. Aqui, por exemplo, eu colori um de vermelho, eu colori um de rosa, colori um de amarelo. Você vai colorir e vai cortar depois essas pecinhas, ok? E vai formar essas 4 pecinhas coloridas. Então, vamos recapitular. Vai pegar uma folha e vai colorir os cantinhos dessa folha. Depois vai recortar e destacar 4 pecinhas iguais a essa, olha, na cor que você quiser, tá bom? Vou dar um tempinho, pausa o vídeo e faz essa parte da atividade, porque vai ser importante para vocês entenderem um pouquinho sobre as ideias de ângulo. Aproveita e pega 2 canetas ou 2 lápis. Eu vou pegar aqui 2 canetinhas e separa elas também. Pausa o seu vídeo, para um pouquinho e faz essas 2 tarefinhas. Separa as 2 canetas, destaca os 4 cantinhos da sua folha e colore e recorta essas pecinhas. Combinado? Então, até daqui a pouquinho. Pegou as 2 canetas? Então, vamos lá. Vamos começar por elas. Pega as suas canetas e posicione uma do lado da outra. Vamos deixar aqui, ó, as 2 pontas unidas. Se você pegar essas pontas aqui, ó, e juntar uma na outra, você consegue fazer esse movimento de abrir e de fechar, correto? Então, olha só, juntou as 2 pontas. Quanto menos eu deixo espaço entre elas, menor o meu ângulo. Olha, mais fechado é o espaço que eu tenho entre elas. Se eu abrir a minha caneta, eu tenho um ângulo mais aberto. Então, quanto menor o fechamento que eu tenho entre essas linhas, menor é o meu ângulo. Então, a gente chama de ângulo mais fechado. Se eu abrir, eu tenho um ângulo mais aberto. Deu para treinar? Fechado, aberto. E aí, eu vou abrindo ele e vou tendo um ângulo maior. Agora, recortou as suas 4 pecinhas? Podemos reparar que se a gente observar, ó, as peças, elas vão ter a mesma medida dos ângulos, olha só, nessas laterais delas que são retas. É claro que na curva, cada curvinha vai ficar às vezes de um tamanho. Mas repararam que nessa parte que é reta, todas elas têm a mesma medida? Tanto que se você colocar uma do ladinho da outra, olha, elas vão ficar iguaizinhas, olha, elas têm a mesma medida, olha. As 4 ficam iguais, elas têm o mesmo ângulo aqui. Agora, olha que coisa legal também. Se você pegar e juntar 2 peças, olha, junta as partes retas aqui e junta as 2 outras partes retas embaixo dela, olha. Olha o que a gente forma. A gente forma a ideia de um círculo. Olha que legal. Isso quer dizer que, além delas terem os lados iguais, os ângulos iguais, elas também, se você posicionar, elas vão poder formar um círculo. E por que isso? Porque quando a gente fala de ângulo, a gente está falando dos cantos das linhas de abertura. E antes da gente ir para o círculo, eu vou pegar algumas figuras geométricas e vamos observar os cantos que elas formam. Olha só. Olha este quadrado. Nós temos uma região quadrada. Quantos cantinhos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, não é isso? Significa, então, que nós temos 4 ângulos. Agora, e se eu pegar essa região aqui pentagonal? E por que ela chama pentagonal mesmo? Vamos contar o número de lados que ela tem. 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 lados, por isso ela chama região pentagonal. Vamos observar os ângulos que elas formam. Olha só, essa linha com essa linha forma este ângulo. Esta linha com esta linha forma este ângulo. Esta linha com esta forma este ângulo.
esta linha com esta forma este ângulo e essa linha com esta linha forma este ângulo. Agora, reparou que são diferentes? Aqui eu tenho um ângulo que é retinho, olha só. Já se eu virar, fica melhor para posicionar. Observa que a linha fica mais aberta? Olha só. Então, eu tenho um ângulo mais aberto. E no caso dessas duas aqui, olha, eu tenho as linhas ficam mais fechadas. Então, eu tenho um ângulo mais fechado, eu tenho um ângulo menor. Vou pegar outra região. Eu tenho aqui, ó, uma região triangular. Triangular porque ela tem 3 lados. 1, 2, 3. Então, ela tem 3 cantinhos. 3 vértices, ela vai ter 3 ângulos. Ela tem um ângulo mais reto aqui, olha só. Tá vendo? Aqui, vou virar ele para posicionar. Eu tenho um ângulo menorzinho, então é um ângulo mais fechado. E aqui também um ângulo mais fechado. Por que isso? Porque dependendo da forma e da medida desse ângulo, ele vai receber um nome. E para isso, a gente vai entender um pouquinho sobre essas medidas pensando no círculo. Pega um círculo. Aqui eu peguei, desenhei um círculo. Se você quiser, você pode também pegar um prato, colocar numa folha e desenhar um círculo, tá? Mas quando você pega um círculo, pega ele e se você dobrar ele ao meio e dobrar mais um pouquinho, você consegue ter, então, 4 partes dele, não é? Olha só, 1, 2, 3, 4. Fica mais fácil para nós entendermos agora as classificações dos ângulos. Quando nós damos uma volta inteira em um círculo, nós temos uma volta, um giro, que a gente chama de giro de 360 graus. Significa, então, que é uma volta completa. Uma volta completa tem a medida de 360 graus. Portanto, se nós pegarmos e dermos só uma parte dessa volta, pelo menos metade, olha só, vou dobrar o círculo ao meio. Se eu pegar esse círculo ao meio e dobrar ele, eu tenho aqui, então, meio círculo, não tenho? Se eu andar daqui até aqui, significa que eu dei a metade da volta. E aí vamos parar e pensar. Se uma volta completa é 360, se eu dividir por 2, eu vou ter o valor da meia volta. Qual que é o valor da meia volta? 180. Significa, então, que a gente vai ter um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Que nos dá a ideia de um semicírculo. Então, ângulo raso é um ângulo que tem 180 graus e nos dá essa ideia aqui, ó, de um semicírculo, ou seja, a metade de um círculo. Agora, e se eu andar a metade da metade, ou seja, se eu andar uma parte só das 4 do círculo? A gente não tinha o círculo e dividiu ele em 4 partes? Então, olha só. Se eu pegar essas 4 partes, significa que eu vou pegar os 360 e vou dividir em 4 partes iguais. Se eu pegar 360 e dividir em 4 partes, quanto que vai valer cada pedacinho desse? Vai valer 90. E olha que interessante, como é matemática, tudo tem uma conta exata. Se a metade de 360 é 180, significa então que a metade de 180 é 90. Então, se eu pegar e formar um ângulo que tem esse formato, ele vai ser um ângulo de 90 graus. Ou seja, ele vai ter a medida exata de uma parte desta volta que foi dividida em 4 pedacinhos. Ou seja, 1/4 do giro. Então, toda vez que o ângulo tiver esse formato, olha, significa que ele é chamado de ângulo reto e sempre vai medir 90 graus. Então, se ele andar meia volta, ele tem 180, chamado de ângulo raso. Se ele andar 1/4 da volta, ou seja, uma parte de 4, ele vai ser chamado de ângulo reto, ele é um ângulo de 90 graus. Agora, e se ele andar menos ou mais? Então, vamos parar e observar. No meu círculo aqui, eu até marquei aqui. Aqui, se eu pegar e andar menos de 90 graus, significa então que eu vou ter um ângulo mais fechadinho. Tá vendo que tem essa setinha aqui, olha? Aqui eu tenho 90, não é isso? Se ele andar menos de 90, ou seja, se ele for um ângulo mais fechado, é o que a gente vai chamar de ângulo agudo.
Significa, então, que o ângulo agudo, ele vai medir sempre entre 0 até 90 graus. Então, ele vai ser um ângulo agudo, ele é um ângulo mais fechado. Agora, e se ele andar mais de 90 graus? Se ele vier mais para cá, ó, vou girar o meu círculo. Imagina que aqui, ao invés dele andar 90, ele andar até aqui, ó. Significa que ele deu uma volta mais aberta, não foi? Foi mais de 90 graus. Então, ele é um ângulo obtuso, que vai medir de 90 até 180 graus. Então, quais são os 4 tipos de ângulo? Obtuso, que vai medir de 90 até 180 graus. Agudo, que vai medir menos de 90 graus. Reto, que vai medir exatamente 90 graus, ou seja, 1/4, uma parte de 4 do círculo. E o ângulo raso, que sempre vai medir 180 graus, ou seja, a metade da volta. E quando nós falamos de ângulos, é onde nós vamos ter o que nós chamamos de polígonos, que nós também vimos nas nossas aulas anteriores. O que é um polígono? Polígono é todo contorno formado apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Significa, então, que todo contorno da forma geométrica que for fechado e tiver apenas partes retas são chamados de polígonos. E por que polígonos? Porque eles têm muitos ângulos. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó, os ângulos do pentágono, os ângulos do quadrado, os ângulos do triângulo? Todos esses contornos, se eu fizer o contorno deste triângulo, eu vou ter um polígono, ó, que é esse aqui, que é o contorno dele. São as linhas em volta do sólido ou do elemento geométrico. E aí, a partir dessas peças, eu vou contar quantos cantinhos, ou seja, quantos ângulos ele tem, como a gente fez aqui no nosso quadrado. Olha só, se ele tem 4 lados, ele vai ter 4 ângulos. Olha só, ele tem 4 vértices. Se ele tem um pentágono de 5 lados, ele vai ter 5 ângulos. Olha só, 5 vértices. Agora, como é que eu sei que não é um polígono? Quando eu pego, por exemplo, se ele tiver as linhas abertas e curvas. Se ele tiver, olha, esse aqui é reto, mas ele tem uma parte curvada, então ele não é polígono. Se ele tiver um ponto em comum, ele não é polígono. Se for só uma linha aberta ou um contorno aberto. Por quê? Para ser polígono, ele tem que ser linhas fechadas, apenas com partes retas, não pode ter partes curvas e tem que ser todo fechado, iguais a este desenho aqui. Então, aqui nós temos polígonos e aqui não polígonos. Certinho? Então, vamos praticar agora com as nossas atividades do nosso livro. Até a próxima aula!